Olá, tudo bem com você? Como é bom estarmos de volta ao nosso estudo bíblico do Grande Conflito. Hoje vamos estudar a lição 2, a questão central: amor ou egoísmo? É importante se localizar na linha do tempo dos nossos dias para se preparar para o dia de amanhã. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, seus amigos e não esqueça de deixar o seu like e fazer um pequeno comentário. Bem, eu estou pedindo para que todos me ajudem a chegar até os 1000 inscritos, para que esta lição chegue a mais pessoas. Avise seus amigos, seus familiares, para que ele consiga amigos para se inscrever no nosso canal. Bem, antes de entrarmos na lição, como é de costume, vamos à nossa oração. Senhor Deus que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Senhor, nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina, o Grande Conflito. Por favor, Senhor, nos ajude. Nos ajude muito para compreender esse conflito entre o bem e o mal, para que eu compreenda e aquele que assistir esse vídeo também possa compreender e se preparar para os dias vindouros. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, então nós vamos para a nossa lição de sábado. A questão central: amor ou egoísmo? Os capítulos sugeridos para a leitura são os capítulos 1 e 2 do Grande Conflito, predito o destino do mundo, e também o capítulo 2, o valor dos mártires. Mas o título é a questão central: amor ou egoísmo? Nós temos o verso para memorizar e podemos ler: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. Nós temos as leituras da semana que são importantes. A lição inicia assim: imagina que você é um pastor cuidando de suas cabras nas encostas dos montes das oliveiras com vista para Jerusalém. Você ouve as palavras de Jesus e fica surpreso com o que ele diz. Enquanto o sol poente brilha no templo dourado e se reflete nas magníficas paredes de mármore que são brilhosas, Jesus afirma: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. Os discípulos ficam confusos. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Como elas se relacionam com o fim do mundo? Jesus falava da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e o que iria acontecer próximo do seu retorno na segunda vinda, no fim do tempo. Isso nos leva para a lição de domingo: um Salvador de coração quebrantado. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João escreveu: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição iminente de sua amada cidade. O amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependessem e aceitassem seu gracioso convite de misericórdia. Qual foi a atitude de Jesus para com seu povo
e a resposta, a sua graça. O que isso revela sobre Deus? Podemos ler em Lucas 19, 41, 44, Mateus 23, 37, João 5, 41. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus lamentava a situação de seu povo, que rejeitou o convite da misericórdia. Jesus mostra o que aconteceu com o seu povo. Aqueles que rejeitaram a Cristo, o povo de Israel, rejeitou os príncipes do reino de Deus. Eles rejeitaram o amor de Jesus Cristo, se entregando aos prazeres mundanos e à idolatria, profanando seus mandamentos. Jesus Cristo, quantas vezes advertiu seu povo, mas eles não ouviam, não creram em suas palavras, não aceitaram a graça. Esperavam por um Messias na forma de rei pomposo com exércitos que os livrassem do jugo romano. Em Lucas 19, 41, Jesus chora à vista de Jerusalém. Enquanto chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se também tu o conhecesses com certeza nesse teu dia, o que é para a tua paz, mas agora está oculto aos teus olhos. Porque virão dias sobre ti em que teus inimigos te rodearão com trincheiras e te sitiarão, e por todas as partes te apertarão. Te derrubarão, a ti e a teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, já que não conheceste o tempo de tua visitação. Os discípulos não compreenderam nada naquele instante, apenas viam Jesus olhando para o templo do alto do Monte das Oliveiras, ouvindo Jesus profetizar com lágrimas o que iria acontecer com Jerusalém. E o mesmo se daria no final dos tempos, próximo de sua vinda. Olha o que diz em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes que reunir teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quisestes. Repare o próximo verso. É a profecia. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Todas as esperanças de Israel, como nação, estavam centradas em Jerusalém. A cidade era o símbolo do orgulho e a força da nação. Nunca uma expressão mais comovente ou de preocupação mais terna foi ouvida dos lábios de Jesus. Com o mesmo terno desejo, o céu olha para todos os perdidos. Lucas 15, 7. Quase havia chegado o tempo em que Deus deveria rejeitar os judeus como povo escolhido. Mateus 23, 38. Para seu pesar, o céu os abandonaria aos seus próprios caminhos perversos e o seu triste fim. Sua própria escolha determinou seu destino. Daniel 4,17. Nenhum pecador se perderá, porque o céu não providenciou o que é necessário para a sua salvação. Isaías 55, 1 e Apocalipse 22:17. Vamos para a nossa lição de segunda-feira. Cristãos
providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Sérgio Galo e os exércitos romanos cercaram a cidade. Em um movimento inesperado, quando seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. Os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória. Com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para Pela, na Pérea, além do Jordão. O sinal prometido fora dado aos cristãos que o aguardavam. Agora todos tiveram a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Elegeuate, o grande conflito. Você leu, né? Ao lermos o capítulo 1, que nesse livro, nesta versão, está escrito A Destruição. Este capítulo, nós vemos a profecia que Jesus falou se cumprindo. A destruição de Jerusalém. Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que tiveste medido, fusão de medir a vós. Mateus 7,2. Grande conflito, página 28. Depois de quase 40 anos que a condenação de Cristo foi pronunciada, o ódio dos judeus sobre os discípulos de Cristo rejeitaram a misericórdia de Deus, se entregando às obras malignas de Satanás. E o diabo suscitou neles as mais violentas paixões da alma. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso cego da raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. A inveja, o ódio, a contenda, a rebelião, o assassino. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam seus filhos e filhos aos seus pais. Mesmo a santidade do templo não lhe refreava o horrível mal e ferocidade. Os adoradores eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com corpos de mortos, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo deveria aguardar o livramento de Deus. Apareceram sinais e prodígios, pronunciando desastre e condenação. No meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizaram-se com os sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se a multidão de vozes aclamar: partamos daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera os seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Lucas 20, 21. Depois que os romanos, sob César, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Foi então que o general romano retirou suas forças sem nenhuma razão aparente. E os judeus já foram em seu alcance dos romanos, deixando a cidade. Foi a providência divina. Era o sinal prometido para os cristãos. Era o aviso claro dado pelo Salvador. Não havia nada que os impedisse de fugir. Na ocasião do cerco aos judeus, estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim, os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na terra de Pérea, além do Jordão. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suas provisões de víveres teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas e agora experimentaram todos os horrores da morte pela fome. A fome era tanta que homens roíam o couro de seus cinturões, das sandálias e a cobertura de seus escudos porque não tinham nada para comer. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite, furtivamente, para apanhar plantas silvestres fora dos muros da cidade. Mas muitos foram agarrados e mortos, torturados. Os que conseguiam voltar eram roubados naquilo que haviam conseguido. Milhares e milhares pereceram pela fome e pela festa. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam suas esposas e esposas de seus maridos. Viam-se filhos roubar o alimento da boca de seus pais, de seus avós, dos mais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Isaías 49:15. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram-se desse alimento na destruição da filha do seu povo. O general Tito, tipo à vontade, teria posto termo à terrível cena, poupando assim a Jerusalém da medida completa de sua condenação. Ele teve piedade. Ele se enchia de terror ao ver os corpos jazendo aos montes e nos vales. E olhava a ele do cume dos montes das oliveiras o templo magnífico e deu ordem para que nenhuma das suas pedras fosse tocada. Mas os soldados romanos, na luta contra os judeus, desobedeceram a ordem de Tito. Na luta, um soldado arremessou uma tocha de fogo através da abertura no pórtico e imediatamente as salas revestidas de cedro em redor da casa sagrada ardiam em chamas. De cima da colina que dominava a cidade, chamegava como um vulcão. Um edifício após o outro caíram, derretendo com o calor das chamas. Dentro do templo, os romanos colhiam ouro que derretia das portas e objetos de ouro. Quase 1 milhão de judeus foram mortos pelo massacre e pela fome. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder do vingador que é Satanás sobre os que se renderam ao seu controle. Satanás odeia a humanidade.
Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que nós gozamos agora. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. A profecia do Salvador relativa aos juízos há de ter outro cumprimento. Cenas ainda mais tenebrosas se apresenta nas revelações do futuro. Por mais que exageremos para descrever o que está por vir, sobre os que pisarem na lei de Deus, ainda será pouco. O clamor dos anjos mensageiros das 3 mensagens não estão sendo ouvidos. Pingo das pragas já estão caindo sobre a terra. Pingos da chuva serôdia já se pode ver nos mensageiros do povo de Deus. Está chegando a hora do selamento. A terra será dividida em 2 grupos, os selados de Deus e os selados da besta. Ai do selado da besta, pois terríveis tribulações de todo tipo cairão sobre eles. Leia o capítulo 1. Ele é muito importante. Se puder, leia na versão completa. É gratuito na internet. É só entrar no Centro Ellen G. White. Tem a versão completa. É gratuito. É só você abrir e ler. Mas agora vamos para o capítulo 2 do grande conflito. O valor dos mártires na versão completa, e nesta versão a perseguição. Até que ponto a batalha contra o mal, Deus permite que alguns sofram e até morram como mártires por causa de Cristo. Esse fato contradiz a ideia da proteção de Deus? É aqui que a teologia da prosperidade entra em conflito com a revelação bíblica. Porque na teologia da prosperidade, você receberá bênçãos, você será rico, você será próspero. E isso mais do que aquilo, mas quando vêm os problemas, sabe qual é o efeito da teologia da prosperidade? Deus não me ama. Isso é mentira. Alguns exclamam: estou aqui devolvendo o dízimo, estou aqui servindo a Deus, eu me mato para dar um estudo bíblico, para fazer esse trabalho missionário, e Deus não cuidou do meu filho, ele morreu. Onde está o Senhor? Por que eu sofro perseguição? Por que eu sou chamado disso e daquilo? Por quê? Lembra bem, é porque nós esquecemos das histórias dos mártires, dos discípulos. Os discípulos não eram fiéis. Os apóstolos, o fundamento da igreja, nenhum deles morreu de morte natural. Com exceção do apóstolo João, todos foram mártires. Todos e muitos outros. Os apóstolos, e depois dos primeiros cristãos ao longo das eras, até chegar à Reforma Protestante, muitos foram martirizados. Foram milhares que sofreram torturas, foram queimados no fogo. Em Hebreus capítulo 11, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitaram seu resgate. Muitos foram torturados e havia uma maneira deles serem libertos. Quem sabe se a igreja pagasse uma quantia. Mas o texto diz que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, pois o objetivo era ter uma ressurreição superior. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque a sua recompensa fica maior ainda. E se você for um mártir, você terá uma ressurreição mais gloriosa.
E muitos decidiram entregar tudo. Decidiram mostrar a Cristo que nada os prendia a este mundo. E que eles estavam inteiramente para fazer a vontade de Deus. Até mesmo abrirem mão de sua vida e do seu próprio corpo. Outros, por sua vez, passaram por grande sofrimento, açoites, torturas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, moraram em catatumbas romanas. Os mártires amavam a Deus mais do que todas as coisas e amavam a Deus mais do que a própria vida. E agora? E se você tivesse de ser cerrado ao meio? E se você tivesse a barriga aberta com seus intestinos caindo para o lado de fora? Você estaria disposto a render a sua vida para Jesus? Você estaria disposto a ser queimado na frente de sua família, na frente dos seus filhos? Nada neste mundo é tão marcante como o martírio, porque ele atesta de que existe uma verdade muito maior. Há um bem muito mais precioso e que foi conquistado por aquele que está prestes a morrer. Este bem lhe dá a paz. Ele não tem medo de lhe cortarem um braço, de lhe arrancarem os olhos, de arrancarem sua língua. Ele não tem medo de ser arrastado pelas ruas, porque ele encontrou a pérola grande, a pérola de grande preço, que é o amor de Deus. Ele não teme a morte. O que ele mais teme é perder o amor de Cristo, a vida eterna com Cristo. Porque haverão mártires no fim. E não vai demorar. O cenário está ficando pronto. Satanás e seus seguidores estão conspirando para levar os santos a negarem a Deus e se prostrarem aos pés de Satanás. Nós precisamos conversar com nossos filhos, nossos familiares, nossos irmãos, para que eles estejam prontos para entregar suas vidas a Jesus o quanto antes. Resta pouco tempo para que a porta da graça se feche. Avise seus filhos, seus amigos, familiares, na igreja, a todos os irmãos. Vamos então para a nossa lição de terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder, vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? Podemos ler Atos 2:1, Atos 4:31, Atos 5:42 e Atos 8:1-8. A igreja no Novo Testamento enfrentou ameaças, perseguições, prisão e morte. Porém, com o poder do Espírito Santo, venceram as tribulações e proclamaram o Evangelho com poder e ousadia. Assim as igrejas se multiplicaram. Foi um crescimento vertiginoso a semente que Jesus plantou durante os 3 anos e meio. Produziu seus frutos, 3.000, 5.000, 10.000 batismos. Os discípulos falavam em línguas, outros idiomas. O poder do Espírito Santo. A igreja primitiva fazia um trabalho de casa em casa. Operavam milagres, expulsavam demônios e o inferno foi abalado. Satanás tremia ante a expansão daquela igreja cheia do Espírito Santo. E Jesus lhes disse: vocês serão minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tertuliano diz que o sangue dos cristãos eram como semente. Mataram uma testemunha de Cristo que morria, apareciam mais de 100. Muitos diziam: eu não morro por ninguém. Mas esse aí tem algo que vale a pena morrer. E se ele tem, eu também quero essa paz. Eu também quero uma parte na glória, quando esse Jesus, do que eles falam, voltar. Eu serei revestido da imortalidade e nunca mais morrerei. Não provarei o dano da segunda morte, o que é dito em Apocalipse 2:10. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão para vos pôr à prova, mas tem de bom ânimo, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqueles que receberem a morte nessa terra por amor a Cristo, recebem a coroa pela qual viverão para sempre. É a coroa da vida eterna. Vamos então para a nossa lição de quarta-feira, cuidando da comunidade. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Os crentes seguiam o modelo do ministério de Cristo, que percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre os povos. Mateus 4:23. Jesus se importava profundamente com as pessoas, e a igreja do Novo Testamento também se importava. Foi esse amor altruísta, o compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo, que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. Que princípios aprendemos sobre o cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos 44, 47, Atos 3, 69 e Atos 6, 1-7. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Eles demonstravam amor e compaixão para com os que sofriam em sua comunidade. Eles seguiam o exemplo de Cristo. Era a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Éfeso até possui uma repreensão, que ela se esqueceu de seu primeiro amor. Agora, a igreja de Esmirna e de Filadélfia eram a igreja do amor. Eram igrejas de pessoas que estavam verdadeiramente preparadas para se encontrar com Cristo. Tudo era comum entre eles. Ninguém os obrigava a vender. Mas de bom coração eles compartilhavam seus bens uns com os outros. Cada um supria as necessidades dos outros. Eles também possuíam diáconos que faziam grandes sinais e maravilhas. Havia um fundo para o sustento de todos. Estabeleceram uma ajuda mútua. Não tinham nada, mas possuíam tudo. Não amaram este mundo. Não amaram suas vidas, pois aquele que ama este mundo, aquele que quer se perpetuar neste mundo, o amor do Pai não está nele. Eles entendiam este mundo apenas como um teste. O martírio era o teste final. Aquele que abre seu coração para Cristo e nele faz morada é verdadeiro e digno de ser filho do Pai. A sua morte não passa de um sono. Logo acorda para o reino de Deus, que virá com grande glória. A igreja primitiva nos deixou um legado de amor, enquanto os judeus do primeiro templo, no ano 70, nos deixaram um legado de egoísmo, porque eles batalharam inclusive contra eles.
As gangues entre si destruíram todo o alimento dentro de Jerusalém. Eles revelaram o egoísmo, o fanatismo religioso, mas os cristãos do primeiro século também foram perseguidos e mortos por amor à verdade. Alguns foram mortos em Jerusalém por causa de um fanatismo religioso. Outros foram mortos, mas por causa do amor à verdade. E estes não sofrerão dano à segunda morte. Diz Jesus: andarão de branco comigo, porque são dignos disto. Vamos então para a nossa lição de quinta-feira. Um legado de amor. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, e o que o João revela? O que ele diz sobre a essência do cristianismo? João 13,35 e Jó 4,21. A essência do cristianismo é o amor. Quem ama a Deus demonstra o amor ao próximo. Satanás desafiou o governo de Deus, alegando que ele era um governo injusto e egoísta. Até hoje, os seguidores de Cristo devem demonstrar amor assim como o Senhor demonstrou em sua vida, em ministério e morte. Está em João 13,35, que diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. E aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Os cristãos cuidavam dos doentes durante grandes pestes que devastaram o império no segundo e no terceiro século. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante essas pandemias. Você se lembra de alguma pandemia recente, quando o mundo ficou caótico e as pessoas lutaram pela vida e pediam ajuda? Onde eu estava? Onde você estava? O que eu fiz? O que nós fizemos em prol dos pobres e sofredores? Lembram que fomos proibidos de ir à igreja? A aflição se abateu sobre nós. Caímos dos joelhos, clamamos misericórdia ao Pai em busca de cura. Nos foi proibido, e alguns até censurados e processados e presos, por informar um tratamento que curava, que evitava aquele vírus. Fomos censurados por alguns pastores da nossa própria igreja, chegando ao ponto de nos separar, os que foram e os que não foram. Mas por fim a verdade veio à tona. O que era proibido era a cura. O que foi imposto teve consequências malignas até hoje. E ainda vai perdurar. E muitos pereceram. Deus fará o juízo de todos, e naquele dia todos verão a verdade. Quantas vezes caímos de joelhos por nossos irmãos enfermos, quantos milagres Deus providenciou, curando e devolvendo a vida dos que já estavam jurados de morte. Todos nós temos isso em mente, registrado. E está registrado no livro das memórias do céu. No mundo de hoje, muitos acham que não existe perseguição aos cristãos. Mas tem muito. Quantos são os torturados, seus órgãos arrancados vivos para o comércio? Nos países do Oriente, você sabe qual é. Alguns torturados e outros, crianças assadas vivas, presos em prisões que morrem de fome. Mas as notícias são proibidas pelo globalismo. E com muitas narrativas, escondem tudo de nós. Escondem do povo as atrocidades cometidas. Quantos missionários desaparecem e nunca mais se tem notícias deles? Mas aqueles que se entregaram à missão, à evangelização, se entregaram nas mãos de Deus, entregaram suas vidas a Deus e vão para lugares desconhecidos, sem lugar para dormir, para comer, sem roupas. Mas eles não desistem, porque eles são soldados de Cristo.
Então, a guerra é contra o inimigo. Está chegando a notícia que em um lugar remoto da terra nasce uma pequena igreja debaixo de uma árvore e aos poucos vai crescendo, crescendo, e a palavra de Deus se expandindo, salvando vidas para Cristo. O que hoje pouco se tem notícia por ser proibido. Amanhã será você, aquele ou aquela, eu, proclamando o Evangelho eterno com o poder do Espírito Santo. Esse poder será tamanho que nem rios, montanhas, mares nos impedirá de clamar as mensagens. Creia nisso. O poder do Espírito Santo será derramado sobre o povo de Deus. Você e todos que receberem esse fogo do Espírito Santo não temerão mais a própria morte. Nosso prazer será Cristo e levar para Ele, para Cristo, todos que ouvirem a mensagem do terceiro e do quarto anjo de Apocalipse 18. Eu pergunto, você está vestido com a armadura e o capacete de Cristo e com a espada de 2 gumes na mão para enfrentar a batalha contra o inimigo? Pense nisso. Amanhã teremos que levantar cedo para enfrentar as artimanhas do inimigo. Mas com Cristo nós venceremos. Amém.